Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IagroCast, o podcast que nós criamos para trazer pessoas relevantes do mundo do agro para tratar de assuntos, seja da área comercial, técnica, enfim, não só fertilizantes também, mas a gente está navegando por todo esse mundo aí. Hoje, uma pessoa muito querida, muito conhecida aí no agronegócio, que é o Nelson Orovitz. Aqui para os nossos ouvintes, né, para quem ainda não conhece, o Nelson é engenheiro agrônomo pela URGS, com pós-graduação em Marketing e Ciências do Solo e Fertilidade pela mesma instituição. Ele foi professor na UBRA e na INSEA, no Instituto de Ciências da Agricultura, e é professor na ISPM. Ele trabalhou em empresas como a Adubos Trevo, que atualmente é a Yara, a Timac, a Coplantil, e além de tudo, ele é consultor e professor. E atualmente também tem um canal no YouTube, que é o Adubos e Adubações. Hoje em dia ele é famoso youtuber, né? Uma profissão moderna aí dos tempos de hoje. O nosso tema central aqui é racionalização de potássio em momentos de escassez do produto. O tema foi escolhido, né, até por conta do momento comercial que a gente está vivendo em relação a esse elemento, esse produto, principalmente cloreto de potássio. E antes de passar a palavra para o Nelson, agradecer aqui, Nelson, a presença tua, né? E é muito legal a tua história no agro, né? Porque você permeou por vários elos aí. Hoje em dia, como eu disse antes, acho fantástico esse teu trabalho no digital. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, você não me conhecia, mas eu te conheço já há muito tempo, assisto teus vídeos, né? Admiro muito teu trabalho. E fala um pouco para a gente aí dessa tua trajetória profissional, como começou e te trouxe até aqui. Ok, Jefferson. Eu primeiro agradeço muito o convite. É um grande prazer estar aqui contigo para a gente poder conversar sobre o agro, o adubo. Jefferson, a minha vida foi traçada, a minha vida profissional no adubo e nos solos, né? Eu desde que entrei na faculdade de agronomia da URGS, eu sempre trabalhei nos solos. Eu fui durante muitos e muitos anos, né, estagiário do departamento até me formar, porque eu precisava, né, para ter um dinheirinho e sobreviver, trabalhar, e trabalhei praticamente todo o meu período da graduação já na área de solos. E desde então sempre trabalhei na área de adubos. Eu passei pela Trevo, depois Timac, Coplantil, e depois retornei a Trevo, que já não era mais Trevo, era Yara, fazendo 21 anos dentro da Yara. E tive, né, interessante, acho e gostei muito de passar por uma cooperativa, foi a Coplantil durante 5 anos, que eu passei pro lado, né, de convivência não só uma empresa comercial, onde eu sempre trabalhei na área técnica de pesquisa, mas para o lado do produtor rural, onde fiquei 5 anos e foi uma experiência muito interessante. Mas sempre tive uma queda muito grande. Adoro dar aula, e com mestrado, doutorado, eu acabei dando aula, né, na Universidade Luterana, no INSEE, e até hoje, né, dou aula na SPM, que tem uma parte do agro, e que eu participo lá como professor ainda. Bom, aí me aposentei na Yara e resolvi fazer uma loucura, que foi fazer o canal Adubos e Adubações, que começou como um trabalho praticamente voluntário, quase como uma brincadeira, né? Para que eu pensei, não, eu realmente, né, eu tive muito apoio, né, da sociedade brasileira através de ensino público, principalmente no ensino superior e no mestrado e doutorado. Não paguei absolutamente nada, nem teria condições, provavelmente, de fazer isso na época.
estudos, e resolvi devolver o que eu pouco aprendi durante os estudos, durante as aulas, durante o período que sempre foi misto, academia, empresas, cooperativa e muito campo, e acabei criando um canal apenas com a disposição de repartir um pouco do meu conhecimento e devolver um pouco o que eu tinha aprendido. Muito legal isso aí. Bem, Jefferson, então o YouTube até hoje existe, o que aconteceu foi que ele evoluiu, hoje já são mais de 50 mil inscritos em todas as redes, principalmente o mais forte é no LinkedIn, nem é no YouTube, embora o YouTube seja a base. Então, por ali a gente tenta, né? O canal cresceu, tá em várias universidades também, eu fico muito agradecido com isso, né? Na USP, na URGS, a FMT, várias universidades federais, a UPF, adotaram como nas cadeiras de fertilizantes e adubos, e continuo com ele até hoje, já são 3 anos, já são 175 vídeos, e estamos aí, né, Jefferson, tentando contribuir com a agricultura e passando algumas mensagens. Mas, Jefferson, estou à tua disposição, tá? Pessoal, e já adianto aí para quem ainda não conhece, entra lá nas redes sociais, né? Tem lá no YouTube o canal Adubos e Adubações, lá no LinkedIn, né? Se digitar Nelson Orovitz já aparece lá o perfil dele. Sigam ele nas redes sociais. Mas chegando ao tema aqui de debate, Nelson, como você sabe, né? Nós estamos passando por um momento de incertezas no setor de fertilizantes e o potássio é um dos que mais estão sofrendo com a disponibilidade. Como pensamos nesse elemento, né? Quando pensamos nesse elemento, qual que é, na tua visão, a importância dele para a agricultura de uma forma geral, focada no Brasil aqui? Perfeito, Jefferson. A gente sabe que o potássio é um macronutriente essencial à planta e ele é fundamental para a produtividade, para a qualidade da produção. Em algumas culturas, então, ele é essencialíssimo para a qualidade, como café, batata e tudo mais. Bem, mas, e além disso, ele é muito exportado por culturas, né? Quer dizer, há uma exportação bastante grande pelos grãos, pela produção, então ele precisa ser reposto. E a grande parte dos nossos solos, não todos, mas grande parte do cerrado, do Brasil inteiro, o potássio, os solos são nativamente, originalmente, deficientes do elemento. Então, ele precisa de uma boa reposição, uma boa correção, ou correção gradual, ou uma correção total, e porque, além de tudo, ele é muito importante para a defesa das plantas de doenças e pragas. Então, também ele dá uma resistência aos vegetais. Então, ele é essencial. E a gente sabe que a gente está num momento, né, que grande parte do que nos é suprido, não só no Brasil como no mundo, vem lá onde está havendo a guerra, daquela região lá, Rússia, Bielorrússia e tudo mais. Então, realmente, a gente precisa se preocupar e ter um manejo correto com esses nutrientes e tentar ganhar muita eficiência no uso dele. É bem isso daí que você falou, né, seu Nelson? É um macroelemento a culturas que não tem uma área tão expressiva no Brasil como, por exemplo, é o dendê, a palma, né? Onde o consumo, a demanda desse elemento é o maior de todos os macros, né? Então, acaba que de forma, assim, de uma forma pontual para algum nicho de mercado, ela acaba que será de fato muito doloroso, né? Isso daí não é fácil você substituir o potássio com outras fontes, né? Tanto pela disponibilidade quanto pelo custo. Por exemplo, a gente tem lá o sulfato de potássio, que é muito higroscópico. Como que você aplica isso daí numa região de uma umidade tão alta igual é o Parazão, né? Então, além da parte técnica, tem a parte operacional por trás aí, que não é muito meu métier, mas eu já sofri um pouquinho na ponta aí, tentando regular a plantadeira, confusão toda, enfim.
Pontos que da área técnica você sabe muito melhor do que eu isso daí, né? E assim, a gente voltando também, né? Claro que cada cultura tem uma demanda específica de potássio no teu ciclo, né? Mas pensando de uma forma geral, quais são os parâmetros que o produtor deve analisar para fazer o gerenciamento desse elemento? Perfeito, Jefferson. A gente tem que pensar que cada cultura, né, exporta uma quantidade de potássio grande. Ele absorve, as culturas absorvem, soja, milho, absorvem muito potássio e também exportam. Então, o dendê é essencial, o café, para todas as plantas, né? E a deficiência é um grande problema. Então, a gente realmente tem que estar preocupado, ainda mais nesse momento, como tratar esse assunto. Agora, eu acho que o outro lado dessa história toda que nós estamos passando é que para muitos pode ser uma oportunidade de se tecnificar e não aplicar, que nem muitas vezes a gente viu, né? Vê o Brasil inteiro durante mais de 35 anos, em que aplica fórmulas, eu quero uma fórmula 4-20-20, 5-20-20, dependendo da região, tem fórmulas com 4-14-8 consagradas, e que faça uma boa análise para não, primeiro, está muito caro o potássio, segundo, pode haver escassez, o que a gente ouve. Então, o histórico da área é fundamental. O produtor rural deve ter um histórico da área, deve acompanhar presencialmente sua lavoura para ver os sinais de eventuais deficiências. Todos os anos que vem passando, como ele vem adubando. Tem um histórico de análise de solo e, se possível, análise de folha, para acompanhar os parâmetros, como o seu potássio está subindo, está descendo seu solo, suas deficiências vão se agravar ou não vão, que muitas vezes a gente vê, e isso eu presenciei várias vezes, já alguns solos que estão com muito potássio já, e talvez valesse a pena apenas uma reposição que vai ser extraída, e o produtor continua aplicando aquela fórmula que tem potássio. Então, precisamos, não todos já tem, nós temos exemplos de produtores muito técnicos, né, e já fazendo uma agricultura muito, muito bem feita, mas boa parte deles tem que ter um banco de análise de solo, análise de folha, para não pegar uma análise de solo do ano, que nem deve acontecer, né, agora, e começar a tentar descobrir. A análise de solo é apenas um instrumento de uma realidade que precisa estar acompanhada. Uma coisa fundamental é práticas conservacionistas, é uma oportunidade, não é, para o produtor. A gente sabe, e já tem dados de pesquisas, e conhecemos casos de sucesso, né, de imenso sucesso, de quem usa plantas de cobertura, faz reciclagem, o potássio, dependendo do solo, tende a descer no perfil. E aí a planta já não alcança, mas aí, no caso do cerrado, você coloca uma braquiária que consegue buscar esse potássio para reciclar para a superfície. E trabalhar todas essas práticas conservacionistas, e é uma oportunidade para quem não está nela, entender que a agricultura é de longo prazo e não apenas de um ano para o outro, que eu quero ganhar o dinheiro porque aquela cultura está bem e tal. Então a gente está vendo que nesse momento os produtores que fazem práticas conservacionistas, eles estão muito mais tranquilos, porque eles conseguem reciclar potássio, eles têm menos dependências de fertilizantes. Há trabalhos científicos conduzidos no Paraná, em que quem realmente faz boas práticas conservacionistas, plantas de cobertura, tanto fósforo como potássio, consegue reduzir de 30% a 40% do seu uso. Então, você consegue reduzir o uso do nutriente se você tem um manejo correto. E essas práticas aumentam a CTC do solo, Jefferson? Pois não, Jefferson, pode falar. Eu falei assim, e de uma forma racional, né, criteriosa, né, nada empírico, né, seu Nelson? Sem dúvida. Então, você com boas práticas, com o tempo, paulatinamente, pensando numa agricultura de médio e longo prazo, você consegue, né, aumentar, mesmo lentamente, a tua CTC do solo. Está comprovado, né, que aumenta a microbiologia do solo, que é essencial para a produtividade. Há trabalhos hoje que mostram
que onde tem uma boa rotação de cultura, trabalhos da Fundação MT, com os mesmos parâmetros de análise de solo, porém com soja, pousio, soja, ou milho, soja, e outros com plantas de cobertura, com a mesma análise de solo, você, devido à vida do solo, você consegue ter maiores produtividades e ser muito mais eficiente na sua adubação. Aplicar o potássio de forma correta, solos com baixa CTC, divida o potássio. Solos com mais alta CTC, aonde? Depende, onde o nosso país é muito grande, tem solos com... Você talvez possa aplicar todo ele na linha, ou na linha não, que eu digo todo ele no plantio, não é? Aplicar antecipadamente potássio em solos onde não chove menos, onde você tem um solo com maior CTC, não seria um grande problema, mas tudo isso com acompanhamento e visão de lavoura, ano a ano, conclusões e chegando, quem sabe, a um ponto de fazer uma agricultura de precisão pela qualidade que a pessoa, né, e o produtor rural vai atingir. Então, são essas coisas que a gente tem que trabalhar com potássio, com tudo isso. É mais ou menos aquela, né? Não é porque meu vizinho está adotando determinado manejo que eu tenho que seguir, né? Cada realidade é uma realidade, né? É até engraçado, principalmente essas regiões encerradas aqui, que você conhece bem, Nelson, que é o seguinte, né? Eu lembro uma vez, lá na Serra do Quilombo, no Piauí, né, uma chapada lindíssima lá, né? Muitos ouvintes aqui vão estar ouvindo, vão saber o que eu estou falando. E deu uma chuva que cortou vamos dizer assim, a chapada no meio. Uma chuva a mais para lá do que para cá. Foi uma diferença de mais de 20 sacos para quem ficou do lado da chuva, né? Então, assim, eu estou usando a chuva como exemplo, mas tem área que tem mais pissarra, tem área que muda muito o teor de argila. Então, não é porque você é vizinho de alguém que fala, o cara tá colhendo muito, tá fazendo tal manejo, eu vou seguir, né? Tenha todos esses critérios que você mencionou aqui. E num ano desse, na verdade não é para um ano desse, né? Esse ano faz a gente refletir mais sobre isso tudo, né? Mas tem que ser KPIs de gerenciamento dentro do teu negócio, né? Dentro da tua fazenda ali, né? Muito boas as explicações aí. E um outro Jefferson, um detalhe que é importante, a gente fala tanto, né? A gente ouve tanto que os negócios, em geral, qualquer um precisa de gestão. Mas não podemos esquecer gestão financeira, gestão de suprimentos e tudo mais, mas não podemos esquecer da gestão técnica. Exato. Nós precisamos de gestão técnica. E sem ela nós não vamos... Não é? Quer dizer, alguns que fazem bem feito vão crescer e os que fazem a gestão como um todo, inclusive a técnica, vão literalmente, com essas crises, podem desaparecer, porque de um ano para o outro aparece uma surpresa, né? Sim. Como essa aí, e faltam adubo, falta isso, falta aquilo, os adubos ficam absolutamente caros, e quem está fazendo de mão para a boca, né? Do dia para a noite, não está pensando no longo prazo, pode ter problemas. Quem pensa no longo prazo, num caso que se falou de seca, tem menos problemas, tem um solo mais estruturado, um solo com mais vida. E aí vamos, né? Então, a gestão técnica é importante na adubação, como tudo. Exatamente. E daí, né, como eu brinquei de exemplo, em anos estressados como esse, assim, muita coisa vem à tona. Uma delas, o pó de rocha. Eu já trabalho com pó de rocha há um bom tempo. Não é um produto assim de fácil posicionamento na ponta. O pessoal faz muito comparação do custo ponto a ponto, aí tem a questão logística, concentração, até onde você consegue chegar, enfim. Não vou ensinar o padre a rezar a missa, mas dos dias para cá, o senhor que está nas redes sociais, você deve ter percebido que isso daí está inflamado aí nas redes, né? Muita nota, muito fala, compartilhamento em grupo do WhatsApp, enfim, muita coisa aí. E no teu ponto de vista cirúrgico aí, qual que é a tua visão sobre pó de rocha? Perfeito. Só quero fazer um comentário antes, Jefferson, que quem está, né, nas redes sociais é o canal Adubos e Adubações, ok? Uhum, eu acompanho alguma coisa, mas o canal é uma coisa que eu tento deixar no canal que
que as coisas acontecem, a Adubos Adubações, tanto no Instagram como no Facebook. Ok? Mas voltando a essa questão, né, do pó de rocha, como você sabe, né, eu trabalho mais na área da ciência, comprovações e tudo mais. Eu não diria que eu sou um crítico do pó de rocha, mas diria que eu acho que há uma lacuna muito grande entre o que se vende e o que nós temos já comprovado, né? Lembrando que os pó de rocha, de forma geral, tem muito baixa concentração de potássio. Então tem que levar uma massa bastante grande de pó de rocha, e aí a parte econômica eu não vou entrar no detalhe, mas o que a gente vê, não é, pelo menos nas pesquisas mais antigas que se tem, é que eles não foram eficientes, pelo menos naqueles manejos. Não há grandes conclusões científicas sobre ele, e quem está com um programa muito interessante é a Embrapa, que está fazendo um programa bastante grande de pesquisa. Eu acredito que talvez são materiais diferentes, isso a gente também precisa entender. O pó de rocha não é tudo igual, talvez as origens deles são diferentes, geológica. Então talvez alguns funcionem, outros não funcionem, mas até lá eu tenho um pé bastante atrás. Eu gostaria de falar muito que temos que tomar cuidado. Se você está bem de potássio no seu solo, aí aplica pó de rocha, mistura tudo. Está funcionando o pó de rocha, mas porque você já tinha um banco de potássio bom. Eu já ouvi casos em que houve problemas de, durante 2, 3 anos, aplicar 4 anos pó de rocha, e depois aquele pó de rocha não era eficiente, né? E o que aconteceu que foi exaurindo o potássio. Então, tomar cuidado com tudo isso, né? Acompanhar. Eu espero, né, que a gente daqui a 1, 2 anos tenhamos alguns resultados de pesquisa que nos informem o que funciona, como funciona, qual será o manejo correto. Vi alguns debates científicos de professores, o professor Witt, o Vinícius Benites da Embrapa, um professor de Uberlândia, que inclusive no canal Adubos e Adubações vocês podem ver esse debate, né? E nesse escopo todo, né, inclusive com esse debate, que para mim... Porque uma coisa é você ver um lado só falando e criticando, outra coisa é se ver um debate. Eu convido a todos ir no canal Adubos e Adubações. Tem uma playlist sobre rochagem, em que tem entrevistas, tem um debate esse que eu postei lá, que foi feito por uma empresa, e essa empresa me liberou e eu coloquei lá esse debate. Legal. E, pelo menos baseado naquele debate, eu continuo achando que a gente precisa de mais dados, não teria segurança nenhuma, que eu acho que nesse debate dos dois lados, que ocorreu há 1 ano mais ou menos, eu achei muito frágil a defesa técnica do pó de rocha. Lembrando, o pó de rocha pode ser fosfato natural, que é uma rocha, pode ser calcário, que é uma rocha, quer dizer, é um nome muito, muito amplo. Então, tem os pós de rocha que se propõem a ser supridores de potássio. E esses pós de rocha, esses pós de rocha, eles têm que ter comprovação científica, baseada em 2, 3 anos de trabalho. Então, quem se propõe a comercializar, e tem empresas grandes aí comercializando, eu, se fosse produtor, eu pediria as comprovações, o que realmente existe, para ver se esse pó de rocha é eficiente. Mas eu acho que a gente tem que esperar, e hoje eu tenho uma cautela muito grande com esses materiais, e volto a convidar todos, né, que assistam. Ainda tem um detalhe que eu gostaria de falar, que eu acho que é importante, que a questão ambiental é fundamental. Na legislação de pó de rocha, alguns contaminantes que no adubo eles são obrigatórios a ter controle, são níveis, né, de chumbo, cromo e outros contaminantes. O pó de rocha, infelizmente, é a legislação que tem alguns contaminantes que no fertilizantes exigidos não estão lá. Então, não sei se já foi modificado, mas até há pouco não tinha sido.
E esses contaminantes vão contaminar o solo. Então, acho que é importante se preocupar com isso também, pedir as análises, comparar com o que é permitido nos fertilizantes, porque a quantidade usada é muito grande, são toneladas. Então, percentagem muito baixa desses contaminantes precisam ser cuidados. Então, eu teria muita cautela por enquanto, até a gente ter resultados sólidos, repetidos, não é? Em instituições confiáveis, de pesquisa, não no campo, porque no campo a gente sabe que há uma variação muito grande do solo. Sim. Então, eu penso assim, tá bom, Zé? Isso daí mesmo. Você falou, precisa cautela. No meu ponto de vista é o seguinte, no meu desejo, tomara que seja um bom produto, porque há minas locais, Brasil afora aí, que pode ajudar, principalmente o entorno dessas regiões agrícolas, né? Fala-se aqui no sul do Pará que tem uma mina que é até não sei nem se o nome é esse ainda, da Itafoz, que está para ser explorada. Aqui em Arraias tem outra que está desativada. Lá na região nordeste do Pará tem exploração. Isso das que eu lembro de cabeça agora, né? Enfim, isso de uma forma geral não é o remédio total, mas a gente diminui um pouco a necessidade total aí, né? Sem dúvida. E outra coisa assim também, seu Nelson, pensando aqui de novo no potássio. Você acredita que a suplementação de potássio via foliar seria uma alternativa para algumas culturas no curto prazo, ou esse apenas seria um ajuste fino para se alcançar tetos de produtividade? Eu acredito assim, baseado que o potássio é um macronutriente, eu acho que a adubação foliar ela pode ser muito eficiente para micronutrientes, não é? Mas ele é um macronutriente, ele é exportado em quilos por tonelada. Algumas culturas exportam 20 quilos por tonelada, 15 quilos de potássio. Então, numa adubação foliar, a não ser que você faça repetidas vezes, repetidas que eu digo inúmeras vezes, o que não é viável, a aplicação do potássio foliar, dificilmente você vai ter um bom resultado. Eu acho que o potássio ele tem que ser tratado no solo se ele é deficiente. Numa emergência, quem sabe a gente pode ter algum efeito, mas a boca da planta, principalmente para a macronutriente, está no solo. Então, até que a gente consiga, né, observar, que nem algumas observações já existem, e pode ser que exista alguns efeitos que a gente não conheça. Existem algumas observações, já trabalhos científicos com cálcio, não é? Cálcio foliar, que mostram, né? Os trabalhos feitos com nitrato de cálcio, Embrapa Cerrado, que mostram que provavelmente essas adubações ativariam, mas é com muita cautela ainda, tá? Por favor, alguns hormônios aumentariam a produtividade, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Então, alguns hormônios, ou ativaria alguns genes, eu acho que isso aí a gente precisa se aprofundar. Mas hoje eu ainda sou muito... se você tem deficiência de potássio, coloque no solo. E tem que ver se realmente, né, se você consegue ter ganhos de produtividade mesmo em altas produtividades, né, num ajuste mais fino. Aí vai depender muito da experiência local, né, de preferência por alguns trabalhos científicos feitos também, como você falou, né, algum ajuste fino e tal, mas eu sou muito ainda cauteloso, né, com macronutrientes foliares. O arroz com feijão bem feito, né? Sem dúvida, arroz com feijão bem feito. E, principalmente, Jefferson, pensar no médio e longo prazo. Sim. Tentar, no médio e longo prazo, ter um solo, né, com mais matéria orgânica, ter muita palhada sendo gerada, para quando aparecer um momento que nem esse, de repente começa uma guerra, ele não tropeçar, que nem muitos poderão tropeçar, né? Ter problemas no futuro. Uns 30 dias atrás, ou nem isso, eu fui para a região de Petrolina lá e eu só conhecia, nunca tinha ido, fiquei encantado com aquela região. E tipo espetacular. Assim... Conhece? Espetacular. Para cada cultura, assim, eles têm uma peculiaridade, como vai ter o acabamento, né? Entram com tipos diferentes de
produto final para o mesmo elemento, tipo acetato de potássio, eu não recordo os nomes de tudo lá. Não, assim nitrato de potássio. Sabe que o nitrato de potássio, eu conheço razoavelmente bem a região, tá? Na manga, por exemplo, o nitrato de potássio foliar é espetacular, porque ele consegue quebrar a dormência. Então, exatamente. Então você tem, é que nem você falou, né? São casos muito... Então, não dá para botar potássio foliar. Não é bem isso. Sim. Né? Em algumas frutíferas, você quebra a dormência com nitrato de potássio com alguns tipos de fontes potássicas. Isso é comprovado cientificamente. Isso não é uma observação de campo. Então, é o que você fala. Eu acho que é perfeito o que você fala, que em algumas situações é viável mesmo. Sim. E assim também, né? E pelo valor agregado dessas culturas, às vezes faz sentido também você ter algum manejo diferente, né? De repente, por um milho, safrinha, que é uma cultura de risco, o cara já não vai procurar uma tecnologia assim que ele ainda não conhece, mas uma manga, que eu não sei nem quanto que é o faturamento por hectare daquilo, mas creio que o peso disso no custo total não seja tão relevante quanto você fazer isso no milho, né? Enfim. Você antecipar, né? Uma floração numa frutífera, Jefferson, é um ganho financeiro espetacular, porque você consegue entrar no mercado antes. Exatamente. E várias frutíferas, goiaba também, algumas plantas têm manejos. Eu não sou um especialista no som de frutíferas, mas pela vivência, né, de viajar muito e tal, estudo, academicismo e tudo mais, né, na academia a gente estuda, a gente vê que sim, né? Em algumas situações é bem interessante. Então, a generalização na agricultura não dá, um pouco de cuidado. Nelson, foi muito legal o nosso bate-papo até aqui. Para mim, pelo menos, foi muito legal. Foi uma honra ter você aqui no nosso canal, né? A brilhantar ainda mais o trabalho que a gente tem feito aqui. E eu já falei um pouquinho, mas eu queria que você passasse aí para os ouvintes, né? Tipo, quem quiser entrar em contato com você, tuas redes sociais aí, você já falou, de enfatizar aqui. E o que você espera, uma mensagem, o que você espera desse agronegócio para os próximos anos aí? Jefferson, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, um grande prazer, estamos sempre aí à disposição para a gente poder conversar. O canal Adubos e Adubações está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube também, está no LinkedIn. Onde eu tenho mais acessos e onde eu mais converso é no LinkedIn. Aí é no meu LinkedIn mesmo, pessoal, tá? Nelson Horovitz, você me acha lá. Pelo LinkedIn, para mim, é o que facilita muito, tá? Porque ele é muito, muito, muito assistido no LinkedIn. E o LinkedIn, eu participo muito no LinkedIn, então sempre estou lá, então fica bastante fácil. Ou através das redes sociais, também no canal Adubos e Adubações, ok? O que eu espero no futuro, Jefferson, é que a nossa agricultura se torne cada vez com práticas conservacionistas. A gente sabe que o plantio direto é movido à cobertura, à palha, que a gente vai na direção de cada vez mais para ganhar mais eficiência em todo o sistema e principalmente mais eficiência na adubação e não enxergar a adubação de um ano para o outro, e sim uma adubação dentro de um sistema que vai permitir que cada vez mais, e já tem vários casos, eu digo milhares de casos, né, com esses manejos, e que a gente vê que a estrutura do solo fica melhor, a biologia do solo, a gente não pode pensar só na parte de fertilizantes. Todos os trabalhos estão mostrando que a gente tem que trabalhar com tudo integrado e pensar tudo de uma forma integrada, trabalhar com bioanálise, que é uma análise muito importante, além da análise química e física do solo, e ter o histórico, ir acompanhando ano a ano, e conseguir ter o que a gente poderia chamar, talvez, de fertilidade sistêmica do solo. Não só um olhar mineralista em análise de solo e sair jogando adubo, mas sim uma coisa bem mais, que a gente poderia chamar de holística, né? Bem mais integradora em todos os fatores. Então, eu acho que o futuro, né, tá aí, e para a gente pensar numa agricultura de médio e longo prazo, bem feita, para as próximas gerações, e principalmente na eficiência dos fertilizantes.
Por fim, Jefferson, gostaria de convidar todos que estão nos ouvindo que entrem e conheçam o canal Adubos e Adubações. Nós estamos lá, já são 175 vídeos sobre ureia, sobre nitrogênio, sobre fósforo, sobre potássio, sobre entrevistas, sobre fertilizantes, armazenamento de fertilizantes, compatibilidade. A gente tenta, dentro de adubos e adubações, contribuir um pouco com o que a gente sabe, né? Mas deixar um legado aí para todo mundo aí e tentar contribuir com a nossa agricultura. Seu Nelson, muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, até porque até para pessoas que estão no ramo de fertilizantes, muitas informações que você coloca ali, os caras não sabem, né? Ou por não estar na vivência prática com aquilo, enfim. Mas é de grande valia mesmo o canal teu. E, pessoal, para finalizar aqui, não esqueça, né, de seguir a gente nas redes sociais, lá no @iagro.brasil, iagro com Y, e também entrem lá no nosso site, no iagro.com.br, façam o cadastro e recebam gratuitamente via e-mail toda segunda-feira os relatórios da CRU, onde você vai ficar sabendo sobre tudo de importante que está acontecendo no mundo dos fertilizantes, né, nesse momento, e aí você pode formar racional para traçar as estratégias comerciais do negócio de vocês aí. Um abração. Grande abraço, Jefferson. Valeu.